Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, mais uma semana trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Como é que você passou a sua semana? Nós temos colocado, sempre o nosso WhatsApp para você mandar alguma mensagem, algum pedido de oração. Então, fique à vontade, você que quer entrar em contato conosco, nós temos um grupo de oração e sempre nós estamos colocando ali os nomes, os pedidos. E eu tenho certeza que o Senhor é aquele que sempre nos traz uma resposta. O nosso Deus sempre tem um sim para cada um de nós. Então, que você possa entrar em contato, através do WhatsApp, mande suas mensagens. Essa semana, queridos, eu quero estar compartilhando com vocês uma palavra e sobre um assunto, que nós ouvimos aí na mídia, um assunto muito polêmico. Eu não sei quantos assistiram, não sei se você assistiu e ouviu, uma jovem, chamada Iamê. Ela lançou uma música, num reality show e impactou. Na verdade, ela mexeu com muitas pessoas, Nós vimos muita crítica, nós vimos também pessoas que apoiaram, outras pessoas se justificaram, mas eu não quero entrar nesse mérito, se está certo, se está errado. Interessante que ela fala sobre exploração sexual de crianças, venda de órgãos, lá na ilha de Marajó, no Pará. E isso me impactou muito. Por quê? Queridos, são 25 anos que eu trabalho com crianças e adolescentes. E hoje, além de ser pastor, também sou psicanalista. Já atendi algumas pessoas que passaram por essa situação de abuso sexual. E eu sei hoje o que isso faz na vida das pessoas, o transtorno que traz na vida de muitas pessoas. Então, eu quero hoje estar falando sobre essa situação que nós temos visto, não somente lá na ilha de Marajó, mas é uma situação real, não somente do Brasil, mas do mundo. São milhares de crianças que são abusadas sexualmente durante o ano. Eu fiz aqui até uma pesquisa, e essa pesquisa ela é de 2023, dos 4 primeiros meses de 2023. Segundo os dados do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, foram registrados 17.500 violações sexuais contra crianças e adolescentes. Queridos, isso é muito grave, isso é muito triste, quando nós vemos uma situação dessa. E o interessante é que quando eu comecei a ouvir essa música, queridos, eu chorei. Chorei porque eu conheço casos, eu já atendi pessoas, eu sei do sofrimento dessas pessoas, que são violadas e sentem violadas, e muitas não conseguem superar esse trauma, outras convivem, mas convivem muito mal, e não é fácil. Mas muitas vezes nós colocamos isso como uma responsabilidade social, e é verdade. Nós sabemos que o governo ele tem uma responsabilidade, mas não nos isenta de uma responsabilidade. Principalmente nós como cristãos, nós precisamos acordar, despertar por essas crianças que estão ao nosso redor. Quantas crianças, queridos? Não somente na ilha de Marajó, mas no Brasil inteiro, pessoas que talvez do lado da sua casa, são crianças que são molestadas e muitas vezes nós fechamos os olhos por medo, talvez por achar que nós não temos nada com isso, o problema não é nosso. Mas eu quero motivar a você, eu quero hoje trazer assim, uma reflexão sobre isso. O que nós podemos fazer? O que nós, como cristãos, podemos fazer? Será que isso realmente é da nossa alçada? Interessante, eu sou metodista, Sou metodista, eu venho da raiz metodista de John Wesley e creio que aqueles que estudam, aqueles que buscam mais conhecimento, sabem que o Wesley, a sua base ministerial sempre foi o social.
sempre foi a responsabilidade social. Então o metodismo, queridos, ele veio com essa marca, essa responsabilidade do trabalho social. Mas sabemos que ao longo dos anos, né, talvez nós não estamos fazendo tudo aquilo que nós poderíamos fazer. Não estou dizendo que nós não temos feito, não. As igrejas, queridos, todas as igrejas, nós temos visto que hoje, né, até mesmo a Igreja Católica, estão envolvidas com o social, tem feito trabalhos maravilhosos. Mas será que nós poderíamos ir um pouquinho mais além? Será que nós poderíamos fazer algo a mais? Por que eu digo isso? Porque eu vejo quantos casos pelas ruas, pelas cidades, não somente crianças, mas pessoas abandonadas, pessoas nas ruas, pessoas hoje doentes, enfermas dentro de casa e não recebem uma visita, pessoas que precisam de um abraço. Né? Talvez aquela pessoa no dia de hoje ela precisa de um abraço, dizer, olha só, Jesus te ama, você é importante, validar a vida daquela pessoa. E isso não é responsabilidade do governo, é responsabilidade nossa como ser humano. E eu quero hoje fazer você refletir sobre isso, porque eu tenho refletido muito sobre isso, queridos. Né? O nosso Ministério Metodista Livre Internacional, a nossa fundação, a nossa base é o social, a nossa responsabilidade é o social. E, por incrível que pareça, ontem mesmo eu tive uma situação muito complexa, né, de ajudar, porque um rapaz, ele surtou e eu fui pelos meios legais buscando ajuda e depois com muita dificuldade, eu quero até agradecer a PM, né, ela esteve ali presente, né, para que pudesse estar guardando a vida daquele rapaz até que chegasse o SAMU para socorrer aquele rapaz. Mas o interessante é o seguinte, que aquele rapaz esteve em vários lugares e as pessoas simplesmente mandou ele embora, ameaçou ele de bater nele, mas ninguém tomou uma iniciativa. Ninguém tomou uma iniciativa. E isso me assusta, queridos, porque isso era para ser uma atitude do ser humano, fazer o bem, sem olhar a quem, independente da pessoa. Imagina aquele rapaz num estado de surto, sem roupa, nu, no meio da rua, passando os carros, poderia atropelar, né, poderia tirar a vida dele e ninguém faz nada. As pessoas passam, alguns riem, alguns passam direto, outros viram a cara, mas as pessoas não fazem nada. E isso assusta, queridos, porque nós vemos que as pessoas estão sem esse amor, né, esse amor de Cristo no coração, esse amor de se doar pelas pessoas. E quando essa jovem, né, que hoje está por alguns sendo criticadas, queridos, quando eu olhei para o rosto dela, eu vi uma jovem sem expressão nenhuma, simplesmente cantando uma música sem expressão. E isso me assusta, porque eu já vi esse rosto, né, na vida de muitas pessoas, pessoas sem expressão, pessoas que passaram por traumas, pessoas que foram machucadas e feridas. E o que nós temos feito? Talvez você fale, pastor, não, minha igreja já faz. Amém, queridos. Louva a Deus pela sua igreja, louva a Deus pela sua vida, mas nós, eu digo nós, eu e você, nós individualmente, o que nós podemos fazer a mais? Eu sei que a nossa igreja já faz. Aí você fala, pastor, mas eu dou uma oferta, eu dou um dízimo, eu ajudo financeiramente. Aleluia, queridos, glória a Deus pela sua vida, continue ajudando. Mas o que nós podemos fazer a mais? Porque eu vejo que às vezes as pessoas precisam de muito pouco. As pessoas precisam se sentir importantes. As pessoas precisam se sentir que existe alguém que se preocupa com ela. Eu recebi um jovem no domingo pela manhã na igreja. Esse jovem, ele está aí nas ruas, veio do Rio, né, numa situação hoje morando nas ruas, perdeu a família, tem todo um histórico. E ele falou comigo algo assim muito especial. Ele falou, pastor, eu sei porque eu estou passando por isso tudo. Eu sei o que Deus está fazendo na minha vida, o processo. Eu sei que algumas pessoas estão passando por um processo. E nós, queridos, precisamos, né, o mínimo, orar por essas pessoas. Esse é o mínimo. E falar, queridos, como é que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você?
E talvez você fale assim, pastor, mas eu não tenho muito o que oferecer. Ofereça um abraço, ofereça um copo d'água, ofereça um pão, ofereça um prato de comida, queridos. Isso já é. Talvez para aquela pessoa é tudo aquilo que ela estava precisando. E se você não tem nada disso, ofereça um abraço, um aperto de mão. E fala para essa pessoa, você é especial e Deus vai mudar a sua vida. Deus pode mudar a sua história. E quando eu fui buscar na Bíblia, eu falei, o que eu encontro na Bíblia, né, que pudesse dar base no que eu estou falando com você, para que nós não venhamos só ser um discurso humano, né, um discurso de palavras humanas. E eu fui lá na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. Eu creio que você já pegou aí a sua Bíblia, eu creio que você já pegou aí seu material de estudo, sua caneta, seu marca-texto. Eu sempre estou te motivando a você fazer anotações, anota aquilo que Deus fala no seu coração. Porque, né, dentro de uma palavra, de uma mensagem, queridos, Deus sempre fala algo específico ao nosso coração. Então, quero convidar você, pega aí sua caneta, pega seu caderno, seu marca-texto, marca na Bíblia, querido. Não é pecado você marcar a Bíblia, não. Porque você está estudando, aquilo ali é para te chamar a atenção. Todas as vezes que você abrir a Bíblia, que você passar por aquele texto marcado, vai te chamar a atenção, você vai se lembrar de algo que Deus falou no seu coração. Amém? Então vamos ler a carta de Tiago, queridos, capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27. Diz assim, se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Eu quero ler numa outra tradução que diz assim: qualquer um que se considere religioso e fala demais e está se enganando. Esse tipo de religião é mera conversa fiada. Religião de verdade, que agrada a Deus, o Pai, é esta: cuidem dos necessitados e desamparados que sofrem e não entrem no esquema de corrupção do mundo sem Deus. Queridos, quando nós paramos, né, analisamos essa palavra, que até é um pouco dura, né, porque se você ler a carta de Tiago, Tiago ele escreve para aqueles judeus que estavam dispersos e passando por lutas, passando por privações, passando por perseguições. Mas é interessante que Tiago ele traz essa carta de reflexão, essa carta para que o povo, aqueles que recebessem essa carta, eles pudessem ter atitudes diferentes do que talvez eles já vinham tendo. E aqui, né, Tiago, ele enfatiza, né, que há pessoas, queridos, que dizem ser o que não são. Quando ele fala assim, se alguém se considera religioso. Queridos, a palavra religioso vem, né, do latim religare, religar o homem a Deus. E o que Tiago está falando? Né? Que muitas pessoas talvez são como aquele shampoo, que muito tempo existia aí um comercial que falava que parece, mas não é. Queridos, muitas vezes será que nós estamos vivendo isso? Será que nós parecemos ou falamos, né, que somos cristãos, que realmente levantamos uma bandeira, mas as nossas atitudes revelam o nosso coração, queridos. As nossas atitudes revelam o nosso coração, o nosso jeito de viver, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de andar, o nosso comportamento mediante a sociedade, o nosso amor para com o próximo, queridos, revela quem nós somos de verdade. E Tiago, ele afirma aqui, né, que não adianta isso. Não adianta falar que você é um religioso, eu sou um cristão, mas o seu comportamento é um comportamento totalmente diferente. Não adianta isso. Nós precisamos realmente sermos cristãos. Claro que cada um de nós estamos num processo. Eu estou num processo.
Mas eu entendo que o erro que eu fiz ontem eu não posso fazer hoje. O que eu fizer hoje eu não posso fazer amanhã, porque esse é o processo de santidade, de estar separado para Deus, ser santo. O Senhor nos chama a ser santo. Santo é ser separado, separado para um propósito de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, você não caiu de paraquedas na terra, não. Você que está me assistindo nesse momento, essa palavra é para você. Você não caiu de paraquedas, você não nasceu no acaso. Você não foi um erro, não, pelo contrário. Deus te trouxe para um propósito. Talvez você não conhece ainda esse propósito, você não sabe, né, desse propósito. Mas primeiramente você precisa gerar intimidade, queridos, relacionamento com Deus. E você faz isso através da leitura da palavra, conhecendo a Deus, através da oração, né, através do convívio na igreja, né, deixar ser limpo pela palavra, através de mensagens. E aí, automaticamente, nessa intimidade vai gerar, sabe o quê? Amor. Você vai ver quanto Deus te ama e você vai começar a amar esse Deus Todo-Poderoso de toda a sua alma, queridos. É isso, é isso. E aí, sabe o que acontece? Nós começamos a obedecer a sua palavra, porque nós obedecemos a quem nós amamos. Isso é interessante, né? Todo ser humano é assim. Quando você ama, quando você tem um relacionamento com aquela pessoa, automaticamente, né, você quer andar ao lado daquela pessoa, você quer ouvir o que aquela pessoa diz, você quer uma direção daquela pessoa. E isso acontece quando nós amamos. E nós precisamos aprender a amar esse Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração. E eu quero te convidar no dia de hoje a amar a Deus, queridos. Amar a Deus, deixar com que o Senhor se revele a você e te mostre qual é o propósito a qual você nasceu. Porque se o propósito que você tem na sua mente é de ter nascido somente para que você possa crescer, trabalhar, alcançar riquezas, casar, ter filho e morrer, queridos, os pássaros fazem muito melhor do que isso. Os pássaros, eles comem aqui, jogam uma sementinha ali, nasce uma árvore. E nem trabalham, nem plantam, nem colhem. Então, entenda isso. Deus, ele criou cada um de nós com um propósito. E nós precisamos buscar o propósito do Senhor, queridos. Muitas vezes nós estamos buscando propósito na sociedade. Não, eu vou fazer uma faculdade, eu vou ser isso ou aquilo. Amém, glória a Deus, estude mesmo, trabalhe mesmo, alcance seus objetivos e seus sonhos. Eu te aplaudo por isso, se você é uma pessoa que se enganja, se você trabalha, se você conquista. Mas, queridos, existe um propósito muito maior ainda com a sua vida, que é fazer a vontade de Deus. Esse propósito você só encontra no seu Criador, que é Deus, queridos. Então nós precisamos buscar esse propósito, nós não podemos achar que eu sou, tá, amém, glória a Deus, você é cristão, você nasceu de novo, você aceitou Jesus, você se batizou, louva a Deus pela sua vida. Mas qual tem sido o seu comportamento? Qual tem sido suas atitudes para com o próximo? Para com as pessoas que estão ao seu redor? Queridos, quantas pessoas ao nosso redor estão sendo defraudadas? Pessoas estão sendo abusadas, não somente sexualmente, mas violência no lar. Pessoas, queridos, que estão sendo jogadas nas sarjetas, pessoas drogadas, viciadas, pessoas em situação de rua. E será que nós não podemos fazer um pouquinho mais? Será que nós não podemos sair um pouquinho do nosso conforto? Porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado uma casa, nos dado um trabalho, uma família. Será que nós não podemos fazer um pouquinho mais para ajudar essas pessoas? Você que, né, conhece os meios legais que podem ajudar essas pessoas, você que tem influência que pode ajudar essas pessoas, você que tem condições financeiras que pode ajudar essas pessoas, por que não fazer um pouquinho mais? Um pouquinho mais, queridos. E você pode ter certeza que isso vai retornar em bênção para você. Não que Deus faça algo por troca. Não, Deus não faz nada por troca. Mas Deus, ele conhece o nosso coração. E a palavra do Senhor fala que quando você ajuda o próximo, quando você ajuda aquela pessoa que está caída, aquela pessoa que está passando por dificuldade, querido, você está emprestando a Deus. E o Senhor, queridos, ele não deve nada a ninguém.
E Ele vai te abençoar, Ele vai continuar abrindo portas sobre a sua vida, Ele vai trazer cura sobre a sua família, vai restauração do seu lar. Queridos, vamos começar, queridos, cumprir o ID do Senhor. Ele nos chama, queridos, a dar, queridos, a dar, abençoar a vida das pessoas, enquanto que para muitos é reter. Quanto mais eu tenho, quanto mais eu ganho. Queridos, não, vamos começar, queridos, a abençoar a vida das pessoas. E eu quero dizer uma coisa para você, Deus, Ele conhece o nosso coração. Olha o que Deus diz lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Queridos, Deus, Ele tem uma recompensa, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe o porquê que nós ajudamos, se é algo que talvez seja por interesse. Não, eu estou ajudando por interesse. Não, queridos, não é isso, o Evangelho não é isso, o cristianismo não é isso, o ser bom não é isso. E eu quero dizer uma coisa para você, o ser bom independe de religião, o amar o próximo independe de religião, nós precisaríamos ter essa convicção, essa ideia de ajudar a todas as pessoas, sem olhar a quem. Todas as pessoas precisariam ter esse amor no coração para com o próximo, para com a humanidade. Muitas vezes nós colocamos o nosso amor, né, nas plantas, nas árvores, nas florestas, em tantas outras coisas. E quando nós olhamos para o nosso próximo, aqueles que são a semelhança, imagem e semelhança de Deus, nós viramos a cara, nós viramos o rosto. Então, queridos, nós precisamos refletir. Em Samuel, capítulo 16, versículo 7, fala que Deus, queridos, Ele não vê como vê o homem, Ele vê o coração. Ele vê o coração. Então, Ele tem sondado o meu coração e o seu coração. Então, não há como nós nos escondermos de Deus. Talvez eu possa criar uma imagem para você que não me conhece, para as pessoas que estão ao meu redor, de um cristão verdadeiro, genuíno, mas nós não enganamos a Deus. Ele sonda, Ele sabe, Ele nos conhece, Ele lê os nossos pensamentos, os nossos desejos, Ele sabe das nossas fragilidades, dos nossos pecados. Ele nos conhece, queridos. E nós precisamos entender isso, que nós não temos como nos esconder de Deus. Ele nos vê nu, Ele nos vê na nossa intimidade. Ele sabe quem nós somos, Ele nos acompanha todo o tempo. E com isso, nós precisamos entender que se não há como nos esconder daquele que é o Todo-Poderoso, aquele que tem o poder sobre todas as coisas, aquele que tem o poder da vida e da morte em suas mãos, queridos, nós precisamos mudar o nosso conceito de cristãos, de homens de Deus. Nós precisamos hoje pensar diferente. Tiago diz que essa pessoa está se enganando a si mesmo. Tiago fala também que de uma falsa religião. Queridos, olha só como é que eu entendo essa falsa religião, queridos. Ele não está falando de denominação, de religiões. Não é isso. Ele está falando que nós estamos nos enganando a forma que nós estamos nos ligando a Deus. Porque talvez você ache, não, eu já faço o suficiente, eu vou no culto, ou assisto uma missa, entrego meu dízimo, minha oferta e acabou. Não. O Senhor, Ele quer algo a mais de cada um de nós. Ele quer mudança de vida. Ele quer mudança de atitude. Tiago, ele nos chama a atenção, né, que não basta somente falar ou achar. Nós precisamos fazer o que é certo, tudo o que é certo, queridos. Nós precisamos, claro, vamos errar? Sim, somos pecadores, erramos, falhamos. Mas nós precisamos lutar contra os sentimentos que habitam no nosso coração, sentimentos ruins, sentimentos que nos levam à derrota. Nós precisamos lutar contra esses sentimentos. Entender que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, está não somente ao nosso lado, mas dentro de nós, porque somos templo do Espírito Santo de Deus. E Ele habita dentro de mim e de você. Então nós precisamos hoje, queridos, entender que talvez essa forma que nós achamos que estamos ligados a Deus, estamos enganados. Nós precisamos mudar
essa forma. Por quê? Porque, queridos, a fé ela é acompanhada por obras, por atitudes, por mudança de vida, por mudança de pensamento, por mudança de ambientes. Queridos, muda tudo. Quando nós nos convertemos, queridos, nós somos pessoas diferentes mesmo. Por quê? Porque talvez você não ande de acordo com a sociedade, com aquilo que eles acham que é certo, com aquilo que eles colocam como algo que tem valor. Nosso valor está na palavra de Deus. E nós precisamos ter isso no nosso coração. Agora, qual a expectativa de Tiago, querido, para mim, para você, para o povo daquela época? Se encontra lá no versículo 22 e 23, capítulo 1, versículo 22 e 23, que diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Queridos, nós não podemos esquecer de quem nós somos. Nós não podemos esquecer que nós somos salvos em Cristo Jesus, que o Senhor, Ele pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós precisamos nos lembrar todos os dias, em todos os momentos, aonde nós estivermos, nós precisamos ser cristãos. Aonde nós estivermos, nós temos que levantar a bandeira de Cristo. E ele fala aqui que nós não venhamos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Queridos, praticantes. Então, não adianta só falar, eu sou, tá, mas mostra as suas atitudes. Como é que tem sido as suas atitudes, queridos? Atitude de amar ao próximo, atitude de abraçar o caído, aquele que está passando por uma dificuldade. Qual tem sido a tua atitude? Eu sei que você não tem como ajudar todas as pessoas, ou talvez você pode ajudar, não sei. Não sei quais as suas condições, eu não sei como você pode ajudar, mas nós podemos fazer. Nós podemos fazer a diferença. E eu quero dizer uma coisa para você, é tão pouco que nós precisamos fazer, né? Mas nós, eu digo nós, eu e você, nós individualmente, talvez é tão pouco. Como eu falei aqui no início, talvez seja uma palavra. Jesus te ama. Passar por alguém na rua e falar, ó, você é importante para Deus. Talvez é essa palavra que aquela pessoa precisava ouvir naquele momento. É somente isso. E você vai embora. E você pode ter certeza que essa palavra vai mudar. Talvez a vida daquela pessoa mediante aquilo que ela está passando. Agora, ele fala aqui que nós precisamos ser praticantes e não somente ouvintes. E como praticar? Volto lá em Tiago capítulo 1, versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar corromper pelo mundo. Queridos, naquela época, a necessidade era ajudar os órfãos e as viúvas. Hoje nós sabemos que essa necessidade está muito mais ampla, que não é só órfão e viúva, mas são as crianças, são pessoas em estado de rua, morando nas ruas, são pessoas sem casa, são pessoas que estão com lares destruídos. Queridos, existe uma infinidade de pessoas hoje que precisam de ajuda. E eu creio que eu e você somos aquelas pessoas a qual o Senhor Jesus tem nos chamado para fazer a diferença no mundo, para dar as mãos àqueles que estão caídos, dar uma palavra de vitória, orar por aquela pessoa que está em estado de rua, está morando na rua, um morador de rua, e falar para aquela pessoa, filho, eu creio que Deus pode mudar a sua história. E ajudar aquela pessoa no que você puder. Talvez seja um café, talvez seja um prato de alimento, talvez seja um cobertor, uma blusa. Eu não sei o que você pode fazer, mas o Senhor, Ele vai te levar a você entender que você é um instrumento nas mãos do Senhor. E a palavra de Deus diz que até os anjos, queridos, eles queriam fazer aquilo que nós temos feito, de evangelizar, de falar do amor de Deus, mas não somente falar, mas fazer com que a nossa vida seja um instrumento nas mãos do Senhor para a edificação de vidas, de outras vidas que estão abatidas e caídas. Então, que o Senhor Jesus te desperte no dia de hoje, que você faça essa autoavaliação, essa autocrítica de você mesmo. Como eu tenho me comportado como um cristão, como eu tenho me comportado como um ser humano. Não deixe, não empurre
Ah, não, isso aí é o governo que tem que fazer. Sim, ele já faz a sua parte. Ele já faz muita coisa. Mas nós também não podemos nos isentar da nossa responsabilidade de ajudar o nosso próximo, de dividir um pouco do que nós temos com aqueles que tanto necessitam. Então, quero te convidar no dia de hoje a fazer essa diferença, a olhar para o seu lado. Você que está nos assistindo ou nos ouvindo, né, através do rádio do carro, né, do celular, você que está aí dentro do seu ônibus, você que está em casa, sentado na frente da televisão, pense agora nos seus vizinhos, nas pessoas que você está olhando, passando pelas ruas. O que você pode fazer? Pergunte a Deus. Fala, Senhor, como eu posso ajudar essas pessoas? E vamos chorar, queridos. Vamos orar para que o Senhor possa nos dar sabedoria, porque inteligência você já tem. Inteligente você já é, mas que nós possamos ter sabedoria para que possamos estar ajudando as pessoas que estão ao nosso redor. Vamos orar nesse momento. Senhor, quantas pessoas, ó Pai, têm nos assistido. O programa Pão da Vida, Senhor Deus, tem sido um marco nesse tempo, aonde, Deus, milhares de pessoas têm sido impactadas pela Tua palavra. Senhor, nós falamos hoje, ó Deus, sobre o silêncio dos inocentes. Ó Pai, quantas pessoas, ó Deus, estão sofrendo, Pai, que passaram por abusos. Não somente abusos sexuais, mas abusos emocionais, até mesmo físicos, ó Deus. Pai, então, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha de encontro a essas pessoas, trazendo cura para a sua alma. Pai, mas que nós venhamos ser, ó Deus, instrumento em Tuas mãos, para que possamos louvar e glorificar o Teu nome através das nossas atitudes. Pai, nos tira do nosso, ó Deus, comodismo, Pai. Talvez nós estamos muito cômodos, Pai. Pai, não estamos, ó Deus, se preocupando como nós deveríamos nos preocupar com o próximo. Pai, mas que o Teu amor, ó Deus, venha inundar o coração daquelas pessoas que nos assistem nesse momento e que eles possam, Deus, a partir do dia de hoje, ó Deus, perguntar ao Senhor, Senhor, o que eu posso fazer para com o meu próximo? Senhor, me mostre, Pai, qual é o meu chamado, o que eu estou fazendo aqui no planeta Terra para que eu possa abençoar vidas. Pai, eu te louvo, te agradeço, ó Deus, por esse programa. Ó Deus, te agradeço, ó Deus, por todos aqueles que trabalham nesse programa. Senhor Deus, por aqueles, ó Deus, que abriram essa porta para que nós possamos estar pregando a Tua palavra, estar levando a Tua palavra para tantas pessoas. Pai, que o Senhor continue abençoando, ó Deus, suprindo a necessidade de cada um. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando o nosso programa. Eu quero deixar aqui para você um grande abraço e lembrando, compartilhe essa mensagem, nós estamos aí nas redes sociais, nós estamos também na TVC, né, Correio da Manhã, e nosso programa, ele sempre passa às 7 horas da manhã, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, e no sábado, às 5h30 da manhã. Amém? Então, que você possa estar nos assistindo, compartilhando, chamando outras pessoas também para assistir o nosso programa e que Deus possa ter falado grandemente ao seu coração e que Deus possa te abençoar. Uma boa semana, Deus abençoe e até o próximo programa Pão da Vida. Deus, Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.